Durante a Era Moderna, países da Europa passaram por momentos de várias turbulências políticas, pois, especialmente na França, havia se instaurado uma forma de reinado com ideias absolutistas. E o principal exemplo é visto durante o reinado de Luís XIV, onde o próprio se via como dono do Estado francês. Ou seja, já estamos vivendo na merda da ditadura. E tantos problemas acumulados acabaram culminando na polêmica Revolução Francesa no final do século XVIII, dando início à Era Contemporânea. E nesse contexto, Alexandre Dumas escreveu em sua famosa obra Os Três Mosqueteiros, no ano de 1847. Nesse livro, há referências a um suposto personagem, que se destacava dentre os outros por uma curiosa distinção. O homem havia sido condenado a utilizar uma máscara de ferro que esconderia o seu rosto até o fim de sua vida. E essa história já ficou tão famosa que já foi retratada em filmes e em livros, muitas vezes com elementos e narrativas bem fictícias. Mas teria a existência desse personagem algum respaldo na realidade? Ou seria apenas mais uma criação literária? E caso mesmo fosse real, qual seria a verdadeira face por detrás dessa máscara? Nos acompanhe nessa investigação. A primeira menção escrita mais direta ao Homem da Máscara de Ferro, na qual temos conhecimento, foi publicada por uma gazeta jansenista no ano de 1687, quando os boatos a respeito de um prisioneiro especial vieram à tona. E nessa inscrição dizia: o Sr. Samar transportou por ordem do rei um prisioneiro do estado de Pinheirol para as Ilhas Saint-Marguerite. Ninguém sabe quem ele é, há uma proibição em dizer o seu nome e uma ordem para matá-lo se ele o disser. Ele estava trancado em uma liteira, com uma máscara de aço no rosto, e tudo o que podíamos saber de Samar era que este prisioneiro estava em Pinheirol há muitos anos, e que pessoas que o público acredita estarem mortas não estão. Sabemos que desde o início dos boatos que circundam a região, o prisioneiro já era citado como utilizador de uma máscara, além de que seu nome não poderia ser citado, ou se fosse, já sabe, né, paizão? No entanto, provavelmente a citação mais notória quando recorremos a relatos mais antigos conhecidos que se referem ao Homem da Máscara de Ferro se encontra no livro satírico com o nome Memórias Secretas por Servir a História Persa, do ano de 1745, que basicamente relata intrigas e problemas instaurados no reinado de Luís XIV. Neste conto, os nomes dos personagens são trocados por nomes persas, e um detalhe interessante é o respeito que os soldados tinham para com o encarcerado, que é bastante ressaltado. Várias pessoas de confiança afirmaram ter visto esse prisioneiro mascarado mais de uma vez, e relataram que ele tinha relações familiares com o governador, que prestou respeito infinito. O famoso escritor Voltaire chega a escrever alguns versos que citam este homem em 1751. Escreve na obra A Era de Luís XIV. Nesta obra encontramos mais detalhes sobre a máscara utilizada pelo prisioneiro. E um adendo, Voltaire esteve preso na Bastilha no ano de 1717, onde lá teve contato com alguns prisioneiros deram algumas informações a respeito do mascarado. E assim disse Voltaire: máscara cuja tiras de queixo tinha molas de aço, que lhe dava mobilidade para poder comer com a máscara no rosto. Ainda sobre a historicidade do mascarado, um padre jesuíta chamado Henri Griffet escreve no ano de 1769 um relato sobre terceiros que teriam presenciado o misterioso detento. A memória do prisioneiro mascarado foi preservada entre os oficiais, soldados e servidores desta prisão, e muitas testemunhas oculares o viram passar pelo pátio a caminho da missa. Assim que ele morreu, tudo o que era de seu uso como lençóis, roupas, colchões, cobertores foram queimados. As paredes do seu quarto foram raspadas, os azulejos trocados e os vestígios da sua estadia removidos, para que não tivesse escondido alguma anotação ou alguma marca que desse a conhecer o seu nome. Ou seja, existem detalhes que são mais que o suficientes para a gente poder atestar a veracidade do Homem da Máscara de Ferro. Porém, entramos em outro debate. Quem era esse cara? De acordo com descrições, o prisioneiro possuía um alto nível de educação, assim como também era amplamente respeitado pelos seus carcereiros, além de inclusive saber tocar instrumentos musicais, o que implica dizer que provavelmente esse homem veio de alguma origem nobre, talvez sendo até mesmo da realeza. O que nos leva a alguns suspeitos, e são vários. Porém, chegamos a alguns nomes que são os mais prováveis para o título de mascarado. Então, vamos para as hipóteses. Essa teoria se tornou a mais popular dentre o público em geral, por ser a versão apresentada no filme de 1998, onde o icônico prisioneiro se chamaria Philippe e seria irmão gêmeo de Luís XIV. Essa versão, embora possa fazer sentido a princípio, devido à possível disputa do trono,
além de que justificaria o porquê do Luís XIV esconder seu rosto. Tal ideia foi uma criação do próprio Alexandre Dumas, na sua obra de 1847, O Visconde de Bragelonne. Porém, o maior problema dessa teoria seria justamente a falta de evidências. No caso, não existem documentos algum que registram um irmão gêmeo de Luís XIV, já que quando vamos buscar documentos que registrem o nascimento e batismo de Luís XIV, que inclusive foi realizado pelo reverendo Dominique Séguier, caso esse outro irmão existisse, de fato, ele seria igualmente registrado, o que não aconteceu. Como foi no caso das irmãs gêmeas Maria Isabel e Henriqueta Ana da França, as duas irmãs gêmeas que eram filhas de Luís XV, bisneto de Luís XIV. E o batismo de ambas é registrado no mesmo documento, sendo elas pertencentes ao mesmo contexto e mesma família real, o que dificulta bastante a sustentação dessa hipótese. Já que descartamos a teoria mais famosa, temos ainda 3 candidatos fortíssimos a serem o Máscara de Ferro, que para nos auxiliar na investigação de sua identidade, não haveria pessoa mais adequada do que um homem responsável por sua custódia, Saint-Marc, que acompanhou o detento durante os anos que ele passou aprisionado, inclusive até a sua morte, sendo encarregado também de realizar as transferências do prisioneiro que saiu de Pignerolo a Saint-Marguerite e após isso a Bastilha, e baseando-se em algumas cartas na qual ele mesmo conversava com Louvois, homem que trabalhava junto a ele, nós podemos ter uma visão mais clara e mais precisa sobre este caso. O primeiro candidato à verdadeira identidade do Máscara de Ferro é Nicolas Fouquet. Fouquet era superintendente de finanças durante o reinado de Luís XIV, também conhecido por ter feito o castelo de Vaux-le-Vicomte, uma belíssima construção que permanece em pé até os dias de hoje. Porém, este homem foi condenado por corrupção, má administração financeira e traição. Acabou sendo preso no ano de 1661. Mas o curioso dessa história é saber que Fouquet foi movido para a prisão de Pignerol, a mesma prisão onde se encontrava o nosso amigo misterioso. E ambos compartilharam deste infortúnio na mesma época. No entanto, uma carta do carcereiro datada de 8 de abril de 1680 escreve o seguinte: "O rei foi informado pela carta que você me enviou sobre a morte de Monsieur Fouquet no dia 23 do mês passado." O Máscara de Ferro, por sua vez, continuava vivo nesta época, tendo sido transferido ainda por mais 2 prisões e tendo morrido mais de 20 anos depois, impedindo que Fouquet seja sua verdadeira identidade. Algumas pessoas, entanto, acreditam que a morte de Fouquet pode ter sido na verdade uma armação, já que ele sequer teve uma certidão de óbito, o que de fato é bem estranho. Porém, Louvois e Saint-Marc eram uma das poucas pessoas na qual sabiam da identidade do Máscara de Ferro. Não faria sentido eles compartilharem a informação da morte de um homem que saberiam estar vivo em uma carta interna, que acaba enfraquecendo essa teoria. Além de que, o homem da Máscara de Ferro estava proibido de receber qualquer informação ou falar com qualquer pessoa que não fosse o próprio carcereiro, diferente de Fouquet, e nesta carta ele é liberado de poder receber visitas de parentes. E assim diz esse recado: "Quando Madame Fouquet e o Sr. Conde de Vaux retornarem a Pignerol, Sua Majestade acha adequado que você lhe permita visitar o Sr. Fouquet como antes." Bem, dito isso, vamos para o próximo candidato. Em uma carta enviada por Louvois, temos a primeira citação a um homem que tem sido considerado o maior suspeito de utilizar a máscara, um homem que supostamente sabia até demais. E na carta, datada do ano de 1669, são dadas instruções claras sobre como Eustache Duguay deveria ser tratado. "Será necessário que você mesmo leve esse infeliz, uma vez por dia, o necessário para sua alimentação diária, e que jamais ouça, sob qualquer pretexto, o que ele possa querer lhe dizer, ameaçando constantemente de morte se ele abrir a boca para lhe falar outra coisa além de suas necessidades básicas." O que apresenta uma enorme semelhança com o tratamento relatado que era dado ao Máscara de Ferro, gerando uma fortíssima associação, tanto que cartas posteriores, esse homem continua a ser citado, inclusive sendo questionado sobre o seu estado de saúde, o que demonstra uma certa preocupação por parte dos oficiais. Mas nessa mesma carta é mencionado o fato que Eustache Duguay era apenas um valete, que era uma espécie de empregado doméstico masculino, que servia como atendente pessoal de seu empregador, o que não justificaria um tratamento tão especial relatado pelos prisioneiros da Bastilha em documentos posteriores, fazendo com que muitos historiadores se questionem se o nome Eustache Duguay não seria apenas um pseudônimo. Já outros historiadores, como Jean Christian, defendem que o prisioneiro não necessitaria ter tanta relevância política para ser tratado de tal modo, e que prisioneiros como o próprio Fouquet, que já foi citado anteriormente, obteve um tratamento mais digno em sua cela, que mantém a dúvida ainda em pé.
Ercole Antonio Mattioli era um diplomata italiano que revelou segredos do Estado francês para nações rivais, tendo sido encarcerado na prisão de Pignerol no ano de 1679, mesma prisão do nosso mascarado, sendo posteriormente transferido para o forte de Saint-Marguerite, onde coincidentemente temos registro do nosso homem também. Dito isso, Mattioli simplesmente some dos registros históricos. E quando o Máscara de Ferro morre ao ano de 1703, ele vem a ser enterrado sob o nome de Marchiel, que alguns identificam como uma variação do próprio nome Mattioli. Mesmo assim, ainda não se pode ter certeza se esse nome tenha sido real ou apenas sido empregado para não chamar muita atenção, já que o prisioneiro já havia adquirido enorme fama naquele país. E como o próprio Samar já havia dito, ele se divertia com as pessoas tentando adivinhar o nome do prisioneiro, fazendo com que os boatos a respeito dele somente crescessem. E após uma extensa análise que envolveu dezenas de possíveis candidatos, tem a notícia bombástica que não se pode concluir com segurança qual é a identidade do Máscara de Ferro. Dentre as possibilidades apresentadas, temos Mattioli e Eustache Duguay como os candidatos mais fortes ao título de Máscara de Ferro, pois ambos foram presos em épocas e locais que eram condizentes com a do Mascarado, além de que os relatos a respeito dos dois são escassos, abrindo margem para inúmeros cenários. Pois enquanto Eustache Duguay não possuía relevância social ou política, o mesmo tinha um tratamento que era bem condizente com a do Mascarado. Já Mattioli possuía maior relevância política. Entretanto, alguns dados a respeito dele não podem ser confirmados, o que para mim coloca os dois em praticamente um empate técnico, já que ambos possuem fortíssimas chances de terem sido um prisioneiro da Máscara de Ferro, o que perpetua ainda mais esse mistério, instigando cada vez mais os pesquisadores. E caso tenha gostado desse vídeo e se interesse por conteúdos como esse, se inscreva e ative o sininho para receber mais notificações. Eu sou o Tangamandapiano e esse é meu canal.